Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Então, abra a sua Bíblia, sendo ela impressa ou digital. Se você quiser acompanhar, estará sendo projetado aqui na frente. Você em sua casa também, se quiser acompanhar o texto bíblico, ele estará sendo projetado na sua tela. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, os seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. As bem-aventuranças, Jesus falou sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é o sermão que trata a respeito do caráter do cristão, de como o cristão deve agir na igreja e também na sociedade. E quando Jesus viu as multidões, ele decidiu ensinar sobre as bem-aventuranças e como prescrição para uma felicidade humana. Não uma felicidade subjetiva, passageira, mas uma felicidade objetiva, com resultados eternos, resultados que contribuem para a transformação de vidas. Jesus, quando ensinou as bem-aventuranças, o seu coração, ele tinha no seu coração a transformação de vidas. Ele queria que as vidas fossem transformadas. E uma palavra que expressa essa verdadeira felicidade é a palavra grega makarios, né? Makarios. Eu creio que você vai guardar esta palavra, makarios. São 3 domingos nós falando sobre makarios, né? Que pode ser traduzida para o português, pois, por feliz, afortunado, bem-aventurado. É a palavra makarios. Makarios. É uma felicidade sem medida. É uma felicidade incomparável. Para vocês terem uma ideia, o superlativo de felicidade é felicíssimo. Então, o makarios é muito mais que felicíssimo. E Deus quer que você seja muito mais que felicíssimo em sua vida. Foi por isso que ele pregou, ensinou sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças apontam para as bênçãos herdadas pelo reino dos céus, mas que são aplicadas aqui na terra. Os que choram serão consolados. Os que têm fome serão satisfeitos. Os que são misericordiosos receberão misericórdia. Os que perseverarem na santificação verão a Deus. Os que promoverem a paz serão chamados filhos de Deus. Grande é a recompensa celestial que espera você. E muitas pessoas focam suas vidas, põem a sua confiança aqui neste mundo. Esse mundo aqui é passageiro. O tempo aqui que nós vivemos, ele é muito curto. A cada dia que passa, você está caminhando para a sepultura. Para a sepultura. A cada dia que passa, você está caminhando para a sepultura. E se você tem seu coração voltado para Deus,
A sua morte será o início da vida eterna com Cristo. Mas você aqui tem que desfrutar deste mundo na medida que Deus vai estabelecendo algumas condições. Deus quer que você desfrute aqui deste mundo na presença dEle. Foi por isso que Ele ensinou as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são a fórmula de uma vida feliz na presença do Senhor. Todas as bênçãos da bem-aventurança são desfrutadas ao mesmo tempo, assim como suas qualidades. Ou seja, não é possível herdar o reino do céu sem antes aqui viver esse vislumbre daquilo que Deus tem reservado para você. É por isso que o Sermão do Monte é o caminho para uma vida justa, uma vida íntegra diante de Deus, uma vida que Deus quer que você trilhe. As pessoas vivem perguntando: o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você seja um bem-aventurado. Jesus deixou claro que a felicidade, ela não está na religiosidade. Deus não quer que você seja um religioso, não. Mas a felicidade está na transformação profunda do caráter. Deus quer transformar o seu caráter. Por mais que os padrões divinos sejam inatingíveis, que são. Eu ensinei hoje na escola dominical, falando sobre a justiça de Deus, a justificação. Então, você não tem como cumprir todos os mandamentos, não. Mas você tem que fazer de tudo para chegar perto, para agradar a Deus. Então, por mais que esses padrões sejam inatingíveis, você deve perseverar, deve persistir em sua caminhada aqui em obediência ao Senhor. Quando você exercita a humildade, o arrependimento, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a purificação de coração, a pacificação, você está exercitando a santificação. E a santificação, ela está dentro do processo da salvação. Deus está salvando você. E dentro desse processo salvífico de Deus está a santificação. Então, o bem-aventurado é aquele que exercita a santificação. Jesus, com esse Sermão do Monte, ensinando sobre as bem-aventuranças, ele alcançou todos os seus discípulos, aqueles do passado, os do presente e aqueles do futuro. Toda pessoa que obedece a Cristo, toda pessoa que segue a Cristo, deve praticar as bem-aventuranças. Deus chamou você para ser um bem-aventurado, aprenda isto. Ele quer que você seja mais do que feliz em sua vida, né? Deus quer que você desfrute das bênçãos dele aqui na terra também. Nós trabalhamos aqui na primeira parte desta série, que as bem-aventuranças promovem a comunhão consigo mesmo. E nós ensinamos que estar de bem consigo mesmo implica em buscar dependência divina. Versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Ensinamos aqui que pobre em espírito é ser dependente de Deus. Também ensinamos que estar de bem consigo mesmo implica em buscar arrependimento. Versículo 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Quando Jesus trata a respeito do choro, ele não está falando que você é consolado nesse contexto quando você chora por causa de alguma perda. Perdeu um ente querido, ou está passando alguma dificuldade na vida, que teve algumas perdas materiais. Não, é o choro vinculado ao pecado. Quando você chora pelo pecado. É isso que o contexto ensina. É disso que Jesus está falando. Então as pessoas pecam, até se arrependem,
mas tem dificuldades em se colocar diante de Deus e chorar pelo pecado. Você chorou pelo pecado hoje? Então é disso que Jesus está falando. Ensinamos também que estar de bem consigo mesmo implica em buscar viver corretamente. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então você tem que ter fome e sede daquilo que é certo. E vivemos num mundo de incertezas. E vivemos num mundo onde aquilo que é errado se tornou certo. E aquilo que é certo se tornou errado. Os padrões desse sistema corrompido, eles são anticristo. E Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, a justiça de Deus, a justiça divina. Domingo passado nós ensinamos que as bem-aventuranças estabelecem a comunhão com o próximo. Elas promovem a comunhão consigo mesmo e também estabelecem a comunhão com o próximo. Ensinamos que estar de bem com o próximo implica em buscar o autocontrole. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. E vivemos dias difíceis, os quais nos faltam mansidão. As pessoas estão muito irritadas, ou seja, por causa da situação que vive o nosso país, o desperdício do dinheiro público, a corrupção sistêmica em nossa nação, ou por causa de alguns conflitos nos relacionamentos, mas as pessoas estão irritadas, e você tem que ser manso. Não adianta você ficar irritado com este mundo, não vale a pena, não vale a pena. Você tem que ser manso diante das situações da vida. Ensinamos que estar de bem com o próximo implica em buscar compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Você tem que ter empatia com o outro. Você tem que ser misericordioso com o outro, pois Jesus foi misericordioso com você quando decidiu salvar você do pecado, da morte eterna. E você tem que exercitar misericórdia. Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro. Foi isso que Jesus fez com você. Ele pôs o seu coração na sua miséria. E ele decidiu morrer por você, ser punido na cruz em seu lugar, porque ele foi misericordioso com você. E ensinamos também que estar de bem com o próximo implica em buscar a pacificação. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Devemos promover a paz. Devemos ser pacificadores. Se você observa que está havendo algum tipo de contenda, você tem que apagar incêndio e não atear fogo. Mas infelizmente o que a gente vê hoje nas redes sociais são crentes tumultuando, são crentes que não são pacificadores. Os cristãos hoje estão divididos nesta polarização política que faz mal ao país e está fazendo mal à igreja. Porque, mais uma vez, é inevitável falar de política. O ser humano é um ser político. É um ser político. A igreja não pode ser apolítica, mas a igreja não pode militar num cenário político. Não pode. Eu sinto muito por alguns pastores que usam o púlpito para defender seus ideais políticos, partidários. Isto não pode acontecer. O púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus, somente a palavra do Senhor. E isso promove nos corações dos fiéis a irritação com outras pessoas que pensam diferente. E aí você vê nas redes sociais as pessoas brigando, em vez de construírem pontes, serem pacificadores, estão ali promovendo contendas. Isso não é de Deus, isso é pecado, cuidado.
Cuidado com suas redes sociais. Cuidado com as brigas que você está comprando. Talvez você possa estar agradando pessoas, mas está desagradando a Deus. Pois Deus quer que você seja um pacificador. Tudo isso nós ensinamos semana passada. E hoje nós vamos trabalhar que as bem-aventuranças fortalecem a comunhão com Deus. As bem-aventuranças promovem a comunhão consigo mesmo, estabelece a comunhão com o próximo, e agora as bem-aventuranças fortalecem a comunhão com Deus. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Estar de bem com Deus implica em buscar a santidade em Cristo. Nos dias atuais, devido à pandemia, os indivíduos estão sujeitos ao uso das máscaras de diversos formatos, modelos e cores. Tem algumas pessoas que têm chegado à igreja, e eu não as conheço sem as máscaras. Eu tive um discipulado agora com 3 jovens, eu pedi para eles tirarem a máscara, eu queria ver o rostinho deles. Que já estamos acostumados com as máscaras. E outros membros da igreja, a gente já não sabe mais como está o rosto da pessoa por causa das máscaras. Então, a máscara se tornou algo assim, comum. E de vários tipos, várias cores aqui, rosa, azul, branco, do exército, preta, transparente, várias cores, vários modelos. Mas, desde que o pecado contaminou o mundo, você é tentado a usar um tipo de máscara diferente. E a desempenhar um papel diferente na sociedade e nos seus relacionamentos. Conforme a ocasião, conforme a situação. Ou seja, você é tentado todos os dias a usar a máscara da hipocrisia e a máscara do consenso quanto ao pecado. Vai chegar um dia, espero que em breve, e o Ministério do Louvor está esperando ansiosamente para esse dia, porque é difícil cantar sem máscara. Eu estou pregando sem máscara, porque aqui em nosso ambiente, só eu estou sem máscara. Então eu posso pregar sem máscara. Mas o Ministério de Louvor, pastor, quando a gente vai poder tirar a máscara? Eu falei, aguenta mais um pouquinho. Em breve esse dia chegará. Mas quando esse dia chegar, muitas pessoas vão tirar as máscaras. Mas, infelizmente, continuarão com a máscara que está por trás da sua máscara. A máscara da hipocrisia, a máscara da tolerância quanto ao pecado. E Deus quer que você tire essa máscara. Deus quer que você não seja mais mascarado. Eu estou dizendo que Deus quer que você não viva mais uma vida falsa. O cristão tem que estar de cara limpa diante de Deus. Ele não pode se esconder atrás de nada. Ele tem que mostrar a todos o seu caráter. Ele não pode ter uma vida dúbia. Na igreja eu sou o crente. Estou com a minha família toda reunida. Mas dentro de casa eu sou um traste. No meu trabalho eu sou um corrupto. No trânsito nem se fala. O trânsito é interessante para testar o crente. Que em nome de Jesus você se desfaça dessa máscara. Jesus está dizendo que você tem que ser limpo de coração. Algumas pessoas tecem à sua volta uma estrutura de mentiras. E as mentiras são tantas em suas vidas que elas não sabem mais o que é real, verdadeiro e o que é fingimento. E as pessoas dizem, olha, o que é uma mentirinha? Não é nada.
Quem nunca mentiu? Uma mentirinha não faz nada, não faz mal a ninguém. Talvez possa não fazer mal a ninguém, mas o pai da mentira é o diabo. Uma fake news não faz mal a ninguém, mas o pai da fake news é o diabo. Contextualizando, o pai da fake news é o diabo. E Deus não quer que você seja mentiroso. E você, talvez não percebeu, você está sendo testado todos os dias em suas redes sociais a mentir. Quando vem uma fake news, uma informação falsa, e aquilo é o que você quer que aconteça, você divulga. Tome cuidado, você pode estar pecando. Ai, pastor, mas se eu estou pecando sem saber. Não existe isso para Deus. Deus não trabalha com relativo. Deus é absoluto, trabalha com aquilo que é absoluto. E você tem discernimento para saber o que é mentira e o que não é mentira. O diabo só mudou a estratégia. Está usando as redes sociais. Mas ele sempre trabalhou desta forma, fazendo com que os crentes mentissem. E quebrassem o 9º mandamento. As pessoas se preocupam muito com a quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás ou não matarás. Mas o 9º mandamento que diz, não dirás falso testemunho. Este nós queremos todos os dias. E muitos crentes estão caindo na armadilha do diabo, que é o pai da fake news. Talvez algumas pessoas que estejam me assistindo aí nas redes sociais não estejam gostando do que eu estou falando. Mas eu não estou aqui pregando para você gostar ou deixar de gostar. Eu estou pregando a palavra de Deus. E uma coisa que eu propus em meu coração é que eu nunca iria utilizar esse púlpito para pregar outra coisa se não fosse a palavra de Deus, que é verdadeira, que é inerrante, que é eficaz em nossas vidas. Jesus Cristo foi totalmente puro e limpo de coração. E as pessoas não estão seguindo a Cristo. Jesus Cristo foi inteiramente sincero e honesto em suas atitudes. Todas as atitudes do nosso Senhor sempre foram sinceras, sempre foram honestas. Quando ele era interrogado pelos fariseus, ele não fazia ali uma média com os fariseus. Não, ele era sempre sincero. Na primeira bem-aventurança, as palavras pobre em espírito indicam a dependência total de Deus. E nessa 7ª bem-aventurança, as palavras limpos de coração indicam o tipo de pureza de conduta que o cristão deve ter. Você tem que ser limpo de coração. A interpretação popular desta bem-aventurança é ver pureza de coração como expressão de pureza interior. A qualidade daqueles que foram limpos da poluição moral, intelectual e espiritual. Então começa no seu interior, começa no seu coração. Você tem que despoluir o seu coração da imoralidade, dos pensamentos que afligem a sua mente. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, né? Tudo que louve ao Senhor, tudo que louva ao Senhor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você tem que tirar de sua mente, repreender de sua mente tudo aquilo que não pertence a Deus. Você tem que buscar Deus com um coração sincero. Eu não sei o que está passando no seu coração, não sei. Eu não sei. E eu não me preocupo também em saber. A única coisa que eu sei como pastor é pregar a palavra. Então eu não sei o que se passa no seu coração. Mas Deus sabe. Talvez você pode enganar o pastor, pode enganar seu pai, sua mãe, seu cônjuge, o seu patrão, os seus funcionários.
Mas você não engana Deus. Não. Deus sabe quem é você. Talvez você esteja usando a máscara da hipocrisia, a máscara do pecado arraigado em sua alma. Mas Deus vê você sem máscaras. Deus sabe quem você é. No Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 7, abra sua Bíblia, impresso digital, e você que está em casa também, não está sendo projetado esse Salmo. Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Davi usou figuras de linguagem que apontam para a soberania de Deus e conceitos que revelam o que é necessário para ser digno da presença de Deus. Conceitos e figuras de linguagem que enfatizam a pessoa limpa de coração. Então diz assim, Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Versículo 2, porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Do versículo 1 ao versículo 4, o fato de que tudo pertence a Deus encoraja os limpos de coração e apresenta as condições necessárias para estar na presença do Todo-Poderoso. Então o texto vai dizer que o Senhor é soberano, que Ele é dono de todas as coisas, a terra pertence a Ele, tudo que nela existe, o mundo, tudo que neles habitam. Deus estabeleceu os mares, Deus firmou sobre as correntes. Deus estabeleceu todas as coisas. Soberania de Deus. E Davi usa aqui figuras de linguagem para enfatizar a soberania. Então Deus é soberano. Isso é uma verdade. Tá? E para aqueles que vivem em sinceridade diante de Deus, existe uma consequência, que é a promessa da salvação, versículos 5 e versículo 6. Então, versículos 5 e versículo 6, eles reforçam a promessa da salvação. E é isso que você tem que entender. É desta maneira que você tem que pensar. Ou seja, sendo Deus, sendo Jesus absolutamente limpo de coração, o Salmo 24 leva em consideração que você tem que buscar a esse Deus soberano. Por mais que os padrões de santidade aqui trabalhados pelo salmista sejam inatingíveis aqui neste mundo. Mas o Salmo oferece esperança de que um pecador ainda pode ser limpo completamente lá na eternidade. Vai chegar um dia que seu coração será limpo completamente. Completamente. Aqui não. Aqui você tem que buscar, mas seu coração não será limpo completamente, somente na eternidade. E o salmista expressa isto, a promessa da salvação. Na eternidade, você será limpo de coração completamente. A pessoa limpa de mãos e pura de coração é aquela que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É por isso que Davi, lá no Salmo 51, versículo 10, por causa do pecado oculto em sua vida, ele clamou a Deus dizendo: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Temos aqui o clamor de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. E aqui, neste clamor de Davi,
nós temos duas verdades. A primeira, que o coração humano é enganoso e é inclinado para a impureza. A conversão não erradicou a natureza adâmica. Você é pecador. O ser humano tem um coração inclinado para o mal. As crianças têm um coração inclinado para o mal. Os idosos têm um coração inclinado, seus corações inclinados para o mal. O coração do ser humano, pós-queda, é uma fábrica de ídolos. Além de ser desesperadamente corrupto, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então aprenda esta verdade, o coração humano é enganoso, inclinado para a impureza, é desesperadamente corrupto. Uma outra verdade que você precisa aprender é que o coração humano necessita de uma transformação sobrenatural. Não é obra humana essa transformação. Não se alcança esse novo coração através de ritos religiosos. Essa era a grande questão debatida com Jesus, né? Os fariseus com Jesus. Os fariseus eram religiosos, mas não tinham seus corações limpos diante do Senhor. É uma obra sobrenatural. É uma obra soberana e exclusiva de Deus. Jeremias capítulo 36, versículo 26. São das verdades que você tem que praticar em sua vida. Os que buscam a santidade de Cristo veem a Deus com os olhos da fé e verão a plenitude de sua glória no futuro. Ou seja, os verdadeiros cristãos suportam a escuridão com o vislumbre da visão da luz. Deus quer que você seja limpo de coração. Por mais que seja difícil, aqui você tem que perseverar. A segunda lição, versículo 10. Estar de bem com Deus implica em viver na verdade de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Novamente, Jesus está falando de justiça. E novamente eu vou aqui interpretar o que Jesus está falando. Jesus não está falando da justiça humana, mas da justiça divina. Por mais que você se esforce para trazer e promover a paz com algumas pessoas, tais pessoas se recusam a viver em paz com você. Mas você tem que promover a paz. Ou seja, nem todas as tentativas de reconciliação ou mediação são bem-sucedidas. Nem todas. Alguns, em sua caminhada, vão se opor a você. Em alguns momentos, ou por toda a sua vida, se você for um crente fiel, você será perseguido por causa da justiça divina. Ou seja, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. É por isso que a gente trabalha aqui, que estar de bem com Deus implica em viver na verdade de Cristo, no Evangelho de Cristo. O Evangelho é a verdade. E você vai ser perseguido por causa dessa verdade. É disso que Jesus está falando. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do Evangelho, por causa da justiça divina. Cada cristão deve ser um pacificador. Mas também cada cristão deve esperar oposição. Deve esperar oposição. Aqueles que têm fome de justiça e sede de justiça sofrerão por causa da justiça que almejam.
As pessoas irão perseguir você por causa da verdade de Cristo, por causa do Evangelho, por causa dessa justiça que o mundo não entende. E não vai entender. Não vai entender. Você não deve se surpreender com a hostilidade anticristã. E alguns crentes dizem assim: olha, pastor, nós estamos sendo perseguidos, como se fosse algo assim, ó. É claro que você vai ser perseguido, querido. É claro que você vai ser perseguido. Eu vou achar estranho o fato de você não ser perseguido por causa do Evangelho. Alguma coisa está de errada com você. As pessoas ficam surpresas por causa da perseguição. É claro que esse sistema corrompido vai perseguir você. É claro que você vai enfrentar a hostilidade anticristã. Que novidade é essa? Não é novidade. Os discípulos de Jesus enfrentaram a hostilidade anticristã. A igreja, desde que ela se entende por igreja, sempre enfrentou a hostilidade anticristã. E por que a igreja do século XXI não vai enfrentar? Que surpresa é essa? Não é para você ficar surpreso. Eu já preguei aqui várias vezes que a igreja brasileira não sabe o que é perseguição por causa do Evangelho. Não sabe. Não sabe. Vai viver lá na janela 10/40, naqueles países que são hostis ao cristianismo, onde você não pode estar numa igreja lendo a palavra, cultuando a Deus. A consumação da obra na cruz, ela é o contraste entre a justiça humana e a justiça divina. É por isso que você é perseguido por causa da justiça de Deus, por causa do Evangelho. Temos um contraste entre a justiça humana e a justiça divina. E a cruz trabalha essa questão. A justiça humana, quanto à justiça humana, a crucificação era a pena de morte mais cruel no primeiro século. Somente os criminosos mais cruéis eram punidos com esse tipo de morte. Era a justiça humana. Entretanto, o poder religioso e o poder político se uniram para condenar Jesus à morte de cruz. Jesus não foi um criminoso, e muito menos cruel. Gente, ele pregava o reino de Deus, ele curava as pessoas. Por mais que os políticos da época e os religiosos não concordassem, ele curava as pessoas. As pessoas eram curadas por Jesus. E ele foi condenado à morte sob a acusação injusta de crime contra Deus, blasfêmia, e contra César, fazer-se rei. Essa é a justiça humana. Ela é cega e ela serve ao poder político, ao poder religioso, porque muitos países condenam pessoas à morte porque não seguem, não servem a religião permitida no país. Essa é a justiça humana. Ela é falível. Ela é confusa. Ela é impetrada de acordo com a situação, de acordo com a pessoa, de acordo com a conveniência. Um juiz, ele pode impetrar uma sentença de uma forma, e um outro juiz, diante do mesmo caso, pode impetrar uma outra sentença de uma outra forma. Essa é a justiça humana. E nessa justiça humana houve um conluio para crucificar Jesus. O homem que só fazia o bem. Mas ele foi crucificado.
também temos a justiça divina. Na justiça divina, a cruz de Cristo tornou-se o cenário para demonstrar a justiça divina. Então Deus pega o cenário da cruz, usa aquele cenário para demonstrar a justiça divina, a sua justiça. E sabe por quê? Pois seria impossível que o pecador fosse reconciliado sem que seu pecado fosse punido e sem que sua culpa fosse removida. Jesus foi punido por você. Eu ensinei hoje pela manhã a alguns jovens que estão fazendo discipulado. Falei sobre disciplina na igreja, disciplina eclesiástica. E a disciplina na igreja não é punitiva. Não é punitiva. Deus ama aquele que disciplina. A disciplina na igreja serve para santificar a pessoa. Serve para restaurar a pessoa. E serve para ensinar a pessoa no caminho que ela deve andar. E sabe por que não é punitiva? Porque Jesus foi punido pelos seus pecados. Quem foi punido foi Ele. Quem sofreu aquela cruz foi Ele. Quem morreu naquela cruz foi Ele. Ele foi punido por você. Ele sofreu no seu lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a justiça divina. É a justiça que o mundo não entende, não vai entender. A justiça de Deus foi efetivada em Cristo. Na cruz, Deus reivindicou sua justiça e satisfez todas as demandas de sua lei. Foi na cruz do Calvário. Porque você não pode cumprir toda a lei. Não pode. Ao mesmo tempo que Deus é justo, Ele também é justificador daqueles que creem em Cristo. Quem justificou você foi Deus. Porque você não tem condições espirituais, condições morais para se auto-justificar. Foi Deus que justificou você por meio de Cristo Jesus. A justiça divina revelada no Evangelho de Cristo conduz o pecador à redenção. Estar de bem com Deus implica em viver na verdade de Cristo. A verdade de Cristo. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos o seguinte, Romanos capítulo 1, versículos 20, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não somente os incrédulos, mas também os religiosos perseguem os cristãos. Dentro da própria igreja tem perseguição. Tem. Irmãos que estão perseguindo irmãos. Por causa do Evangelho. Porque no meio da igreja tem o joio. E o joio está lá para destruir a igreja. Você vai ser perseguido. Vai ser perseguido. E os incrédulos, os religiosos, perseguem os cristãos que vivem sob a justiça personificada na verdade de Cristo. Olha que frase bonita, né? Colocar lá no seu story. Os cristãos são perseguidos porque vivem sob a justiça personificada na verdade de Cristo. Não reclame da perseguição.
pelo simples fato que você quer fazer a vontade de Deus. Você deve entender que o Evangelho não é revelado àqueles que são guiados por sua própria justiça, condicionada em seus próprios méritos retributivos. Esse pensamento é meu, então se você for querer postar, né? Eu sempre brinco aqui, cite a referência, eu vou repetir aqui. O Evangelho não é revelado àqueles que são guiados por sua própria justiça, condicionada em seus próprios méritos retributivos. Não é revelado. Não. A justiça de Deus está condicionada àquilo que você acha que é certo, de acordo com a sua situação, né? A gente sempre quer algo em troca. É assim que acontece, para eu poder ser justo. Não é desta forma que acontece. Terceiro e último lugar, versículo 11. Estar de bem com Deus implica em suportar a adversidade por Cristo. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Observem, por minha causa. No primeiro momento, Jesus trata a respeito da perseguição por causa da justiça, por causa do Evangelho. Nesse segundo momento, ele trata a respeito da perseguição por causa dele. Por causa dele. E o apóstolo Pedro fala com muita naturalidade como é ser perseguido por causa de Cristo. Então, abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19. Eu vou ler aqui para vocês. 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Não vai estar sendo projetado. Diz assim, 1 Pedro 4, versículos 12 ao 19. Amados, não estranheis a provocação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Versículo 13. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exultais na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Versículo 17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Versículo 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, não me venham com essa história aí, eu estou sendo perseguido. Não venha reclamar de perseguição que não seja por causa de Jesus. Então, muitas pessoas são perseguidas por causa da imoralidade, né? Ele cita aí, né? Por causa da corrupção. E a história é sempre a mesma, né? Olha, eu estou sendo perseguido. Mas não está sendo perseguido por causa do Evangelho. Quantos pastores estão sendo perseguidos, mas não por causa do Evangelho? Pastores que tentam viajar para um outro país, né? Sem declarar o dinheiro que estão levando. Pastores que estão sendo processados porque são lobos. Crentes, membros de igrejas que estão sendo perseguidos porque fazem tudo de errado. Cometem todo tipo de imoralidade. Não é desse tipo de perseguição que Pedro está falando. Ele é bem claro aqui.
Não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E peça que Deus tenha misericórdia de sua vida, se você está sendo perseguido por causa disso, das suas atitudes, das pequenas corrupções. Mas, se você sofrer como um cristão, não se envergonhe do Evangelho. Pelo contrário, glorifique o nome de Deus. Se você for perseguido por causa de Cristo, glorifique o nome de Deus. Aí ele começa, olha, chegou a hora do julgamento. O julgamento vai começar. E pela casa de Deus. O que ele quer dizer com isso? Pela igreja. Começa na igreja. Então Deus está peneirando a igreja. Quem é quem? Todos estão passando pela peneira. Está começando aqui na igreja. Quem está sendo perseguido por causa de Cristo está sendo separado. Aquele que está sofrendo perseguição por qualquer outro tipo de coisa, o seu destino está sendo reservado, traçado por Deus. O destino o qual resulta em você viver a eternidade longe de Deus. Do inferno. Eu já preguei sobre o inferno aqui. O que é o inferno? O inferno é aquele lugar, É igual o inferno de Dante, cheio de pessoas sofrendo, parece uma churrasqueira, os humanos, as pessoas sendo lá, assadas, É o inferno lugar de orgias. As pessoas tratam o inferno assim. Sabe o que é o inferno? O inferno é você passar a eternidade sem a presença de Deus. Mas pastor, Deus é onipresente. Deus é onipresente. Deus vai estar no inferno? Vai estar no inferno, porque Ele é onipresente, é o atributo dele. Mas Ele vai estar no inferno sem a sua misericórdia, sem o seu amor. Ele vai estar lá no inferno e você vai saber que Deus está lá, porque Ele é onipresente, porque você vai sentir todo o ódio de Deus na sua totalidade, todo o juízo de Deus na sua totalidade, e toda a justiça de Deus na sua totalidade. E o que é o céu? A eternidade com Cristo. É você desfrutar da presença de Deus, do seu amor em toda a sua totalidade, da sua graça em toda a sua totalidade, da sua bondade em toda a sua totalidade, da sua misericórdia em toda a sua totalidade. Então, a hora já chegou. E a pandemia, ela, de certa forma, trouxe algo de positivo. Ela está ajudando nessa separação. Muitos que deixaram de vir à igreja, talvez não voltarão mais à igreja. Eu quero dizer a você que você tem que estar na igreja. Mas muitos estão parando pelo caminho. E a pandemia contribuiu para isso. Mas muitos estão buscando a Deus como nunca buscaram antes. O juízo está vindo sobre a igreja, em primeiro lugar pela igreja. E Pedro continua dizendo, olha, então, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho? É um final terrível. Aquele que não é perseguido por causa de Cristo vai ter um fim terrível. O apóstolo Pedro trabalha isso de uma maneira natural. A igreja de Atos se reunia publicamente. A igreja de Atos, que é a igreja modelo, atraía seguidores. E a igreja, instituição, tem que atrair seguidores. Essa comunidade tem que atrair seguidores. As pessoas têm que estar nessa igreja e se sentirem acolhidas e trazerem mais pessoas. É assim que funciona. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não frutifica, algo de errado está com ela.
Talvez ela não esteja sendo perseguida por causa de Cristo. Talvez ela esteja sendo conveniente com o pecado. Talvez ela esteja não vivendo o Evangelho. E a igreja de Atos, ela crescia, atraía seguidores. Atos capítulo 17, todo o livro de Atos, Atos capítulo 2, capítulo 4, diz que a igreja crescia. Então você lê todo o livro de Atos, você vê o crescimento da igreja, mas junto com o crescimento da igreja, também cresce a perseguição por causa de Cristo. Ai, pastor, quero que a igreja de Guarujá seja a igreja modelo, igual de Atos. Amém. Vocês querem? Sim ou não? Amém? Amém. Então, suportem as adversidades. Suportem as perseguições. Vai ter perseguição por causa de Cristo. Suportem as adversidades por causa de Cristo. A causa de você ser perseguido é simplesmente o confronto natural que o reino de Deus e seus valores fazem a este mundo. Especialmente pela declaração convicta de que Jesus é o Senhor e Salvador. Quando você declara que Jesus é seu Senhor, que Jesus é seu Salvador, começa a perseguição por causa do seu nome. Começa. Como cristão, você está sob intensa luta espiritual, interior e exterior. É só ler Romanos capítulo 8, versículo 8, Gálatas capítulo 1, versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 6. Você tem que suportar as adversidades por Cristo. A proposta de vida na presença de Deus é contra a cultura com o presente século. Ela não converge com esse presente século. Essa é a proposta de vida na presença de Deus. Você nunca vai se amoldar a este século. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Você não tem que se amoldar a este sistema corrompido. Vai sempre contra. Nossa, mas o pastor só prega isto, mas é só isso que tem que pregar. Vai pregar mais o quê? E se você está incomodado, eu fico feliz. eu fico feliz. Eu conheço um pastor que eu tenho uma grande admiração. Grande admiração. E esse pastor é muito sábio. Já está finalizando o seu ministério. Em uma ocasião ele falou assim: Renato, eu era candidato ao seminário. Eu falei assim: Renato, você vai ser pastor. E quando você pregar, e se alguém lá na hora da saída, que costuma cumprimentar você, não quiser cumprimentar, olhar você assim, meio com cara feia, glorifique a Deus. Eu fico muito feliz com isto, porque a pregação confrontou aquela pessoa. Isto é bom. É bom quando as pessoas ficam em crise, porque é o Evangelho confrontando. E fique feliz de você estar em crise, porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque o Espírito Santo não pode compactuar com as coisas desse mundo. E a proposta de vida na presença de Deus é uma contracultura com esse presente século. Jesus avisou que somos como ovelhas no meio de lobos, por nos tornarmos seguidores de Cristo. Mateus capítulo 10, versículos 16 e 22. Quando você começa a seguir a Cristo, você é como ovelha no meio de lobos. E que o lobo faz com a ovelha? Ele persegue a ovelha. Ele persegue a ovelha. Mas você tem um bom pastor, não temas. Você tem um bom pastor
que vai afastar os lobos de sua vida, que vai sustentar a sua vida. Antes da conversão, Paulo perseguiu aqueles que acreditavam e buscavam agradar a Cristo. Atos capítulo 7, versículo 58, Atos capítulo 8, versículo 1. Mas depois de sua conversão, ele também foi perseguido. Foi por isso que ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Eu já ouvi muitas pessoas usar essa última parte do versículo, pois quando eu sou fraco, então eu sou forte, para trabalhar a questão da vida financeira. Não, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Para trabalhar uma enfermidade emocional, uma depressão, pois quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Não é nesse contexto. É num contexto de perseguição. Ele disse isso num contexto de perseguição. Olha, quando eu sou perseguido, quando eu sou ofendido, quando eu sou angustiado por causa de Cristo, aí sim, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque você está lá sendo perseguido, sendo angustiado, né? Tudo vindo em cima de você, e você não está aguentando tudo aquilo. É nesse momento que você é forte. É por isso que você deve suportar as adversidades por causa de Cristo. Eu quero dizer a vocês nesta noite que a perseguição por causa de Cristo tem seus benefícios. A Bíblia relata a morte dramática do diácono Estevão. Estevão foi um diácono. O diácono que foi martirizado por causa da fé em Jesus. E a Bíblia diz que no momento que seus agressores se enfureceram e começaram a apedrejá-lo, ele, cheio do Espírito, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus. Não temas a perseguição, meus irmãos, caso ela venha sobre você, pois felicíssimo é aquele que é perseguido por causa de Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que deu sua vida por você, o Cristo que está sentado à direita do Deus poderoso, o Cristo que no seu grande dia vem ao encontro da igreja. A parousia vem buscar a sua igreja. Então não temas, pois esse Cristo está sustentando a sua vida. Para você refletir, pense nas maneiras em que você gostaria que seus relacionamentos fossem mais puros. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo também. Vamos colocar o próximo. Porque o seu relacionamento com Deus reflete no seu relacionamento com o próximo. Então pense nisso. Qual é essa ideia de pureza de coração? De santificação? Você está buscando a santidade de Cristo? Você está buscando? Pense nisso. Pense também que ser oprimido, difamado, insultado e perseguido por causa da justiça divina, ou seja, por causa do Evangelho, denota como o seu estilo de vida tem agradado a Deus. Então vai uma dica para você. Quanto mais você for perseguido por causa do Evangelho, mais aí está demonstrado o seu estilo de vida diante do Senhor. Então é um estilo de vida que agrada a Deus. E por fim, pense se você realmente tem sido perseguido por causa de Cristo. Se sim, você é um bem-aventurado. Reflita sobre isto. Pense sobre esses aspectos de sua vida.
e para você praticar. Identifique algumas circunstâncias ou critérios em sua vida que lhe ajudarão a viver para a glória de Deus, né? O verbo aqui está errado aqui. A viver para a glória de Deus. Mas vocês entenderam. A obedecer aos preceitos divinos. E a servir a Jesus, mesmo em meio à perseguição. Então, viva para a glória de Deus. Obedeça aos preceitos divinos. Sirva a Jesus em meio à perseguição.